Pessoal, esse vídeo é tipo meio sério, tá? Porque eu vou parar de usar o Java aqui no canal. É complicado, mas são situações que a gente tem que. São oportunidades, né? São oportunidades, são situações que a gente precisa. Que a gente precisa adotar, né, cara? Porque faz parte todo de um processo, faz parte da vida, faz parte do profissional. Eu vou começar a usar uma outra linguagem aqui agora e eu vou mostrar a linguagem para vocês, tá? De fato, pessoal, eu vou parar de usar o Java, mas eu vou usar o Java 25, assim espero. Eu trouxe uma review aqui do Matheus do Java. É um canal do Xará, Matheus do Java. É um cara muito gente boa e tem uns vídeos muito legais, gente. Eu sugiro que você siga o Matheus do Java, né? Ativa o sino de notificação, como eu ativei. Deixa o like, eu já deixei o like lá no escritório, vou deixar mais um like aqui. E aí a gente vai fazer uma review do vídeo dele sobre novidades do Java 25, porque, cara, eu não vi nada ainda, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, eu vou colocar em tela cheia. Fala galera, bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre as principais coisas, pelo menos pra mim, que eu encontrei de melhoria Tá, ali vamos no ver. Java 25, beleza? O vídeo ele tende a ser curto, rápido e objetivo. E um pouco do que eu codifiquei tem como base um site que eu sempre uso ele para poder estudar e eu vou colocar ele na descrição. Mas sendo Qual site, Matheus, que tu usa para estudar? Que não é o meu canal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Deixa eu já entrar aqui, né? New Features em Java 25. Beleza, depois vou dar uma lida aqui também, ó. Aqui tem as JAP com as mudanças, né? Mas vamos lá no vídeo. objetivo, rápido, direto, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui uma classe chamada melhoria print e aqui eu já mostro a melhoria de printar alguma coisa. Na verdade, essa classe já mostra duas coisas. Como que o método main ele melhorou e como também está mais elegante fazer um print utilizando Java. Eu vejo que essa mudança ela tem um ganho bem significativo, apesar de em tese ser algo bobinho, mas eu acredito que Muito isso bobo, né? traz Muito bobo. aquele novo desenvolvedor, aquela pessoa que tá querendo entrar na área, tá querendo ser um desenvolvedor e tá naquela fase de tipo, pô, qual linguagem eu escolho? Eu acho que essas coisinhas acabam puxando, trazendo ele pro lado do Java. O Java ele sempre foi muito zoado, muito criticado por ser muito verboso, Adoro verbosidade. mas eu vejo que com o passar do tempo eles estão preocupados em tentar diminuir essa verbosidade. Então, daquele public static void main string args, nós temos um void main, simples assim. E de um system.print. De um simples system.out.print ln, nós temos um io.print. Então, eu vejo que ficou bem mais objetivo. Então, agora, se a pessoa ela tem um Peraí, que eu vou testar isso aqui. Peraí. Calma aí, Matheus. Nem sei se eu tenho Java 25 aqui. Deixa eu abrir o meu IntelliJ. Não. Vamos ver aqui. File, New Project. Nossa, eu não tenho. Deixa eu ver como é que. Quero baixar o Java 25. Eu consigo fazer rápido aqui? Vamos ver. Java 25. Vamos ver aqui. Select. E agora? O que faz? Só dá o create, que ele vai começar a baixar? Ah, tá baixando. Beleza. Enquanto vai baixando aqui, vamos dar uma olhada. Vamos bloco de continuar. notas.
ela cria ali um arquivo chamado exemplo.java, né? Para que Java seja a extensão. E ela rapidamente vai e digita só um void main, abre os parênteses, abre chaves e dá um io.print, pronto. Ela já consegue fazer o seu primeiro código Java de uma forma bem clara, bem objetiva, né? Sem precisar ficar decorando aquele PSVM, né? Então realmente ficou bem mais didático. A outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente tem uma melhoria aqui no cache. Deixa eu dar um zoom aqui. Antes a gente conseguia fazer cache somente com objetos, só com aquelas classes wrappers, que são classes que acabam encapsulando tipos primitivos, né? Então antes funcionava somente se aqui fosse um integer, somente se fosse um double e assim por diante. Agora a gente consegue estar tendo uma possibilidade a mais de poder simplesmente fazer um cache para ti. Nossa, mano, quanta perfumaria eles colocaram nesse Java novo, hein? Primitivo. Então, eu tenho aqui, né, o melhoria cache e o melhoria cache. Java Enable Preview? Que Ele interessante. devolveu, né? É um inteiro, é um double, se não, que é o else aqui, é uma... Baixou já? Tô louco pra testar. Tá fazendo index. Tá, mas eu vou conseguir trabalhar com as duas formas, né? Porque eu não vou largar de mão o meu public static void main, né? Jamais. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tá indexando, rapaziada. Vamos usar o Java 25, rapaziada. Vamos lá. Vai. Pronto. Tá, então tu tá querendo me dizer que eu consigo vir aqui e criar uma classe teste e essa classe teste ela ter simplesmente isso daqui? Não funcionou. Oxi. Não funcionou, Matheus. O que eu fiz de errado? Eu acho que... Pera aí. Eu acho que eu tenho que criar o projeto novo, né? Vamos lá. Porque ele baixou, mas ele não... Falou que indexou, mas não indexou. Deixa eu deletar esse projeto daqui. Delete? Não, vamos criar um novo. Vamos criar um novo. Agora eu tô... Novo com OpenJDK 25. Teste Java 25. Quero testar o Java 25. Ué. Tá. Consigo fazer isso aqui? Não consigo, pô. Oxi. Será que tem que ter o public class? Void main? Não, nada a ver, né? Não sei por que não tá dando. Alguém sabe por que não tá dando? Não sei. Matheus, vai me ensinar a usar o Java 25, hein? Ó, ele tá pegando o 24 ainda. Nada a ver, mano. Ó, Open 25. Oxi. Cadê, rapaziada? Cadê? Pera lá. Não gostei já. Tá, não gostei. Não gostei. Achei chato. Já 25, pô. Ah, não gostei. Depois vou ter que ver como é que instala isso aqui e fazer um outro vídeo. Mas vamos terminar o review dele lá. Uma string, tá vendo? Então funcionou perfeitamente. Aqui é um inteiro, aqui é um double e aqui uma string. E o standoff funcionou, que é uma beleza. Um outro ponto que eu também acho interessante é no construtor. E repare que aqui eu também consigo fazer um void main mais curto, mais objetivo, mas ainda assim recebendo parâmetros. Então eu vou passar a idade do funcionário. No caso, se ela for menor que 18, vai ser lançada uma exceção. E aqui está já uma grande... de uma forma bem clara. Não, tá. Então eu vou passar a idade do funcionário, no caso, se ela for menor que 18, vai ser lançada uma exceção, e aqui está já uma grande melhoria também. Por quê? Porque antes não era possível fazer isso. Se você quisesse fazer algum tipo de validação, tinha que ficar Cara, debaixo... isso aqui é muito bom. Essa perfumaria aqui é muito bom. Tu fazer uma validação antes do super, cara.
Não fazia sentido tu ter que, tipo, criar o objeto inteiro, chamar a superclass sem tu poder fazer uma validação, mano. Ó, finalmente escutaram a comunidade, hein? Isso aqui é bom. Agora eu consigo, antes de invocar o construtor pai, eu consigo simplesmente estar fazendo uma validação para que, a depender do meu parâmetro, no caso idade, eu nem precise fazer essa chamada do Brabo. super. Então, é mais um incremento aí que eles trouxeram nesse Java 25. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo aqui. Beleza, ó. Por linha de comando mesmo, eu passei o parâmetro 19 e ele printou aqui, idade 2 pontos, 19, tá vendo? Tá funcionando. De forma que se eu passo 17, né? 17 para baixo, ele já lança uma exceção, não é permitido menor de idade. Então, se você tiver Muito uma bom versão essa anterior feature. a 25, você vai perceber que um simples if, antes do super, ele não funcionava. Você não conseguia nem rodar o teu código, ele nem compilava, e agora a gente consegue fazer isso. Ele era um checked, ele não compilava mesmo, tá? Tu não podia nem nas configurações colocar como warning apenas, não funcionava. E isso aqui, cara, pegava muito, mano. Beleza? Então nós temos essas melhorias, né? Melhoria do tutor, melhoria do print. Deixa eu ver mais que eu tenho pra poder apresentar aqui pra vocês. Eles fizeram umas melhorias aqui, né? Nesse Scope Value. O Scope Value, pelo que eu dei uma estudada, é uma forma de você trabalhar com concorrência sem precisar utilizar thread local. Pelo que eu dei uma estudada, parece que o thread local ele não era necessariamente a melhor opção pra poder trabalhar com virtual thread, que é um recurso que entrou aí no Java Não era 21. mesmo. E agora a gente tem uma forma mais elegante, mais clean de poder trabalhar com multithreads, e eu vou demonstrar aqui pra vocês executando aqui esse código. Algumas coisas, pessoal, vou ser muito sincero, até eu caio em estudo também, e eu procuro tomar muito cuidado naquilo que eu falo, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente vem produzir um conteúdo aqui pra galera, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Então algumas coisas eu não me aprofundo muito, porque até eu também tô procurando estudar e entender melhor. Mas olha só que interessante, né? Perceba que aqui eu tenho a primeira chamada, tá vendo? Tem a primeira chamada, a segunda chamada, a terceira e a quarta. De qualquer forma, todas essas quatro chamadas invocam tanto o service A quanto o service B. Mas é interessante perceber o seguinte, que elas conseguem manter, no caso, o mesmo trace ID que eu tô gerando. Então você vê que por mais que várias threads estejam trabalhando dentro de um mesmo fluxo, eu consegui ter o valor mantido. E como que eu consigo mostrar isso pra vocês? Eu vou ver se eu consigo achar aqui um exemplo no qual eu acho que vai ficar melhor, pra poder explicar. Mas vamos lá. Aqui, deixa eu ver. Aqui eu acho que é um exemplo bom, olha só. Olha a terceira chamada, tá vendo aqui? Terceira chamada, chamou tanto o service A quanto o service B. E olha só que interessante, o ID que foi gerado realmente foi esse, final 094C4, tá vendo? Então, é a terceira chamada, é o mesmo ID, ou seja, o ID que o service A chamou é o mesmo que o service B chamou também nessa primeira chamada, mas olha que interessante, são threads diferentes. Olha aqui, estamos na terceira chamada, porém, threads diferentes. Olha só, um é o worker 2 e o outro é o worker 4. E mesmo assim, a gente conseguiu garantir consistência nos valores, entendeu? De forma também que dá uma exceção quando eu tento agora printar, né, o valor do trace ID, tá vendo? Que agora ele passa a dar um erro. Então, nessa última linha aqui de baixo, ele passou a dar um erro, por quê? Porque esse trace ID, ele só tem valor quando ele tá dentro desse escopo. Então, quando ele estiver dentro desse escopo aqui, e ele for implementar aqui a função lambda, ele tem valor. Quando eu tento dar um get aqui, é como se ele já não reconhecesse o valor do trace ID e ele lança uma exceção. Então, assim, para cenários de concorrência, esse Mas em qual recurso aqui me pareceu muito fidedigno. Realmente algo bem interessante. Que também eu tenho a chamada 4, né? Olha só, manteve também o ID que foi gerado, então aqui na quarta chamada. porque com as threads anteriores, né, tinha que dar um synchronized. Ele gerou um ID, que no caso foi esse final 3A8, e o 3A8 se manteve aqui na chamada do service A e do service B, mesmo que threads diferentes estivessem ali operando sobre ele, né? E exatamente isso que aconteceu, né? Threads diferentes estavam operando sobre ele, porém conseguimos ter a consistência aqui do UID. Então é um recurso assim que eu tô procurando estudar um pouquinho mais, eu quero ver se consigo estar futuramente trazendo um conteúdo mais esmiuçado sobre o tema, mas é algo que vale uma observação de todos nós, né? Fica de dever para casa também a gente mergulhar mais esses exemplos aqui e explorar um pouco mais dessa funcionalidade. Já dá para botar no try with resource, ó, aqui, ó, não dá para ver o código dele que tá muito pequenininho, mas ele já mata todas as threads. Mas me parece algo bem interessante para poder se trabalhar quando temos aí um cenário de várias threads. Se der alguma exceção no caso, achei né? algo bem interessante. E aqui a gente tem um outro exemplo também que eu achei bem interessante, que é o conceito de trabalhar com escopo, né? Então, olha só que interessante trabalhar também com concorrência utilizando aqui essa estrutura de teste de escopo. Eu vou executar aqui o meu código, vou executar aqui, ó. Perceba que nós temos 3 requisições que serão feitas pro servidor, né? O servidor A vai receber esse server e o status, né, que tá ali, né, tipo ensolarado ou nublado, enfim, é como se fosse um servidor de clima, né? Então eu só printo qual servidor que foi chamado e se ele tá chuvoso, ou se tá nublado, ou se tá ensolarado, enfim. E é interessante porque aqui no servidor B, em dado momento ele vai falhar, né? Eu coloquei aqui um randômico só pra não ficar algo mocado, algo fixo, mas dado momento ele vai falhar, e no que ele falha, ele não fica esperando as outras requisições. Então eu achei isso muito interessante porque vamos considerar que você tá realizando uma operação, e nessa operação você precisa garantir que todas as requisições elas funcionem com sucesso, elas não podem falhar, elas não podem lançar exceção. Se uma lança exceção, o restante pra você já não é nem interessante. Então... isso é legal, ó. Idempotência com threads.
Porque, ó, pessoal, quando tu pega uma thread e tu dá um join nela, ela deixa o paralelismo e entra dentro da thread, ou seja, o bloco de código que está embaixo da thread, ele não vai ser executado até a thread terminar de processar. O join é para que tu forçar o teu código a ficar ali, naquele estado ali dentro, tá? Então, ó, ele deu um join, então ele fez o scope.join, ou seja, roda todo esse scope aqui para mim, e ele não vai printar o I/O de baixo até acabar de rodar os scopes. Trabalhando aqui com essa nova API aqui que eles estão desenvolvendo, acho que desde Java 21, e que eles sempre estão lançando melhoria, eu acredito que de uma forma bem clean, bem elegante, a gente consegue ter um resultado bem satisfatório. Então eu vou executar aqui o meu código, deixa eu ver o que aconteceu, não, tem que anotar aqui, né, o tá enable preview, porque senão isso daqui não funciona. Beleza, então tá executando aqui, parece que não vai lançar falha, e no melhor dos cenários ele vai demorar 5 segundos. Por que ele vai demorar 5 segundos? Olha só, como eu falei, são 3 requisições que vão ser disparadas ao mesmo tempo, só que o interessante é que o tempo máximo dessas requisições vai ser aqui do servidor A, que é 5. Então o máximo que ele poderia demorar é 5 segundos se tudo der certo, concorda? Todas são disparadas ao mesmo tempo. E se a qual mais demora é 5 segundos, porque as outras, uma é 2 e outra é 3 segundos, então a qual vai demorar mais é de 5. Então no melhor dos cenários, eu tenho aqui uma resposta em 5 segundos, correto? E no pior dos cenários, que é quando falhar, eu simplesmente tenho uma falha que é lançada de imediato. Então eu vou rodar aqui de novo e vamos ver se vai falhar. Me parece que agora de novo ele caiu, né, no false aqui, então ele não vai falhar, não tem problema. A gente roda de novo. Pelo que eu tô vendo, não vai falhar de novo. Crava um true ali pra gente ver, né, meu? Não tem problema, uma hora isso daqui vai gerar um true e ele vai falhar, sem problema. Quis colocar esse next boolean pra poder ficar algo mais um pouquinho dinâmico, né? Mas aí na hora de gravar o vídeo ele só fica gerando o valor false, né? Aí arrebenta com a gente, né? Oh, meu Deus do céu. Então melhor, vamos meter aqui um true pra poder falhar, né? Boa. Beleza. Deixa eu limpar aqui. Esse next boolean tá de gracinha aqui com a gente, não tem problema não. Então vamos lançar aqui a requisição e beleza. Perceba que não precisou aguardar os 5 segundos. Você conseguiu perceber? Não precisou aguardar os 5 segundos. Basicamente, com 2 segundos, que é o tempo que ele leva aqui, ele já lança a exceção e pronto. Problema resolvido. Tipo, ele já vai lançar a exceção e ele não vai nem permitir com que o restante venha continuar. Então isso é algo muito, muito bom, cara, é bom. Isso é pra garantir, né, que todas as threads terminam. Isso aqui é um recurso que não era muito chato de fazer. Não é que não tinha, mas tinha que ter um controle individual em cada thread, entendeu? interessante. Você tem um ciclo interrompido, e se você tiver uma tarefa, como eu falei, onde você precisa garantir a consistência de ambas, na qual você primeiro a falhar, já não é nem mais interessante continuar o processo, desenvolver o teu código dessa forma pode simplesmente resolver o problema, beleza? Então aqui eu declaro, eu tenho tudo amarrado dentro de um mesmo escopo, tá vendo? Cada um tem um retorno que vai ser atribuído a essa variável, né? A, B e a C. Quando termina tudo com sucesso, vai cair aqui, senão vai lançar uma exceção indicando que não vai conseguir prosseguir com o fluxo, digamos assim. Então eu particularmente achei algo bem interessante mesmo. E só pra poder mostrar um pouco mais, ó, eu vou colocar aqui 10 segundos pra poder deixar algo mais perceptível. Vou colocar aqui um false, então não quero que fale, porque agora só falta eu rodar o next boolean e agora fica dando resultado ao contrário, né? Porque é desse jeito, aí a gente vai gravar o vídeo e essas coisas acontecem. Mas eu vou executar, como não vai dar falha no melhor dos cenários, né? Vai demorar os 10 segundos, porque é o tempo que o servidor A, ele demora pra poder resolver aqui a sua operação. Só vai printar. Beleza, 10 segundos. E agora, você vê, demorou consideravelmente, né? Eu coloquei um tempo maior. Mas agora eu quero que fale, não preciso ficar aguardando os 10 segundos. Simplesmente com 2 segundos, quando ele for executar muito aqui bom do essa servidor B, já lança uma falha. E agora eu tenho uma performance muito melhor. Dei uma olhada e vi que isso é muito pelo poder de trabalhar com as virtuais threads. Então esses recursos são recursos que estão bem atrelados ao poder do Virtual Threads ali do Java 21, porque trabalhar com threads, destruir threads, me parece que hoje é algo muito mais fácil a se fazer pela JVM do que antes as threads de plataforma. Então, essas são algumas coisas que eu gostaria de trazer pra vocês. Tudo aquilo que eu falei, eu oriento que vocês também estudem, continuem procurando, estudando, joga no GPT, joga nas inteligências artificiais, vai procurando mais exemplos, vai se aprimorando, porque tem muita coisa que é nova até pra mim também, e eu estou aprendendo também, assim como vocês, beleza? Hoje, excelente vídeo aqui do Matheus. Uma pena que eu não consegui fazer rodar aqui no meu IntelliJ o Java 25, mas eu vou conseguir, né? Óbvio que eu vou conseguir. Beleza? Mas pra mim, todas as outras coisinhas são perfumarias. Tirando, eu gostei daquela validação antes do super e gostei desse tratamento de thread, tá? Uma coisa legal é que, tipo, muita gente que acha que sabe usar thread não sabe usar, tá ligado? E cara, para fazer esse controle era muito chato, cara, de fazer. E agora com esse escopo ficou, ó, show de bola. Mas o que eu tenho notado, pessoal, é que muita gente está fazendo essas novas filters com base nessas coisinhas que, tipo, para mim não importa muito, porque eu vou, tipo, utilizar o Java 25 de fato na empresa, de verdade, assim, tipo, que uns 2 anos, mano. Porque o Java atual que eu estou usando, que é o 17 ou 21, supre todas as necessidades. E as funcionalidades que vieram no Java 25 são mais relacionadas à performance, a tuning, a melhorias do Garbage Collector, que muita gente não está falando, só estão falando dessas coisas de
perfumaria, né, de verbosidade, que, claro, para a linguagem é importante porque, como o Matheus falou, atrai o público mais funcional, por assim dizer. Beleza? Mas excelente vídeo. Eu vou tentar instalar o Java aqui para fazer algumas brincadeiras com vocês, beleza? Então, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo em suas redes sociais e de seguir o Matheus do Java também, beleza? Forte abraço e até o próximo.